Vamos falar agora sobre as ações de primeiros socorros quando eu tenho uma situação de animais peçonhentos e venenosos. Então, cobra, lagarto, escorpião, né, são algumas coisas que imagina-se que não estejam tão presentes em área urbana, mas existem várias áreas urbanas que têm, por exemplo, presença de escorpiões. Existem algumas situações que vão exigir de nós uma atuação rápida. Falando um pouco sobre animais peçonhentos, são os animais vertebrados ou invertebrados que eles possuem glândulas de veneno. Então, para a maior parte dos animais peçonhentos pequenos, né, por exemplo, lagarta, lagarta de fogo, você precisa de uma quantidade grande dessas lagartas para, de fato, causar um problema na maior parte das pessoas, a menos que a pessoa tenha uma alergia específica. Agora, escorpiões, cobras, é muito importante saber que escorpião, por exemplo, ele está muito presente em área urbana e em uma situação onde uma criança é picada exige uma atuação muito rápida. Cobras costumam estar mais presentes em áreas rurais, né, o que também vai exigir uma atuação rápida e é importante a gente ter o conhecimento para saber o que fazer e o que não fazer em situações em que a gente se encontra com esse tipo de animais. Então, falando um pouco sobre abelhas e vespas, são picadas que elas são muito dolorosas, muito doloridas, deixam bastante inchados. Se a pessoa tem alguma alergia, ela pode ter uma reação, a gente chama de reação anafilática, e ela pode ter inclusive obstrução de via respiratória por isso. Então, após uma picada é muito importante observar como é que está o quadro, evolução. Se for criança, não deixar a criança dormir e esperar um tempo. É importante colocar o gelo e tentar retirar o ferrão. Você vai observar que numa situação de picada de abelha, o ferrão fica visível. Quando você coça esse tipo de animal, o ferrão entra e você tem um maior aporte de veneno que está sendo colocado ali. Geralmente a vítima vai ter dor generalizada, prurido, que é coceira, né? Ela pode ter fraqueza, dor de cabeça, apreensão e medo e pode ter uma agitação, né? Em outras pessoas, que são essas que podem ter uma reação sistêmica, elas podem ter uma insuficiência respiratória. A nossa glote, ela é o que tampa a nossa garganta, né? Isso pode ser edemaciado e a pessoa tem uma obstrução por isso durante uma reação anafilática. Além de edema generalizado e outros problemas metabólicos em decorrência do veneno que os animais peçonhentos eles têm, né? Isso daqui é muito comum, né? São as lacraias, né? Os quilópodes, e elas estão em todo mundo, né? Normalmente a picada evolui para um quadro benigno, né? Você não precisa fazer nada, exceto em caso de você ter um volume muito grande, né? Então, em situação de trabalho externo, árvore, se você tem várias lacraias ali naquele local e a pessoa teve contato com ela, você pode eventualmente ter uma queimadura causada por esse animal que vai exigir um pouco mais de atenção, né? Lagarta venenosa da mesma forma, né? Também é o contato com essa forma do inseto. Quando você tem lagarta venenosa, a ação também é pouco conhecida, né? Mas você tem essas manifestações clínicas que são dermatológicas, começa a ter um edema, né, no local, começa a ter uma ação hemorrágica e pode causar essa manifestação tendo uma queimadura. Uma coisa importante tem os sinais e sintomas, né? Eles, assim como os outros animais, eles podem ser locais e podem evoluir por mal-estar generalizado. É importante aplicar aqueles princípios de avaliação primária de vítima que a gente viu. Você se lembra? Dá uma conferida lá no outro módulo, no módulo de avaliação primária, para você ver como faz a avaliação primária da vítima. Quais são os primeiros socorros? Manter a calma, iniciar o suporte básico de vida, que é aquela avaliação primária, verificar se a pessoa está tendo uma parada respiratória, alguma situação mais complexa. Quando você tem múltiplas picadas desses animais, abelha ou vespa, é importante levar o acidentado para o hospital. Importantíssimo que o transporte seja feito de forma rápida. Se for possível transportar o animal, né, porque eventualmente o animal morreu, enfim, alguma coisa, ou ter uma foto, né, por exemplo, de uma cobra
né? Se você tiver essa informação, ela vai ser muito importante para orientar a conduta médica no momento de tratamento ali no hospital, né? No caso de acidente com lagarta, você tem que lavar a região com água fria, aplica compressa. Isso é uma regra geral. Então você lava com água fria, aplica compressa para quê? Para reduzir a dor e a inflamação no local, né? E aí, caso você tenha alguma evolução sistêmica, você vai precisar transportar essa vítima. Escorpiões, eles causam um número elevado de mortes, principalmente em crianças, em áreas urbanas ainda. Então, aonde que esses animais ficam? Eles acontecem principalmente nos meses de calor, né? O escorpião gosta desse período de calor e isso diminui no inverno. Ele gosta de locais escuros. Então, é mais comum dele ser encontrado em locais da casa escuros, dentro de sapatos, né? Algumas coisas. É uma prática muito boa você verificar isso, né? Bater o sapato antes de colocar, porque em criança, principalmente, isso é muito comum. A roupa às vezes fica guardada ali, né? O calçado, e você pode ter algum problema por isso, né? Ele tem essa cor assim, amarelinho, né? É o mais comum aqui no Brasil e se encontra nesses lugares sombrios. Então, falando um pouco sobre os sinais e sintomas de picada de escorpião, a gente tem aqui, a princípio, nos casos leves, além da dor, né? Uma dor intensa, ela vai ser uma dor que ela irradia, é como se ela caminhasse para o restante do órgão do que foi afetado. E ela vai ter também uma sensação de formigamento no local, né? Quando você tem um caso moderado, você já começa a ter náusea, vômito, salivação excessiva. O veneno do escorpião faz isso, uma quantidade pequena dele é capaz de fazer isso. Por isso que criança bem afetada precisa ficar muito de olho nesses casos, né? E a criança fica agitada também, fica suando, né? Suando frio, aquela coisa. Além disso, existem as manifestações graves. Daí você vai ter uma situação de, a gente chama de choque, né? Não é choque elétrico, é um estado de choque. A criança fica no estado de choque, o adulto. Ela pode ter convulsão, pode ter uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal por conta desse veneno. Então, é muito importante, assim como nos outros casos, lavar a região com água, colocar uma compressa fria sobre o local. Além de fazer o alívio da dor, o gelo e a compressa fria diminuem a circulação no local, fazendo com que o veneno ele tenha uma velocidade reduzida de disseminação, né? E aí verificar se a criança vai exigir nos próximos momentos um suporte básico de vida, se ela vai ter alguma parada respiratória, enfim. Mas é muito importante ficar atento e, em caso de escorpião, sabendo que é escorpião, pode ligar para a emergência ou já transportar diretamente para o hospital. Se você tiver a foto, né, ou o animal estiver lá, você pode levar também. Claro, não pegue ele diretamente com a mão, né? Coloque num pote, alguma coisa, para a equipe poder direcionar melhor o atendimento. Cobras. Falando um pouco sobre cobras, normalmente elas estão em áreas rurais, né, onde normalmente elas atingem a maior parte das pessoas, né, em áreas urbanas, mas em locais ruralizados, né, parques, enfim. E aí você tem algumas serpentes principais aqui no Brasil, né? Então, cascavel, surucucu, a jararaca e a coral verdadeira. As piores, né, assim, para a gente poder identificar facilmente as cobras que são peçonhentas, que têm uma maior gravidade, normalmente elas têm a cabeça triangular, o olho delas é aquele olho em fenda, parecendo o olho de um gato, e ela tem um negócio chamado fosseta loreal. É como se fosse o nariz da cobra, se a gente pode chamar assim, né? Ele é o orifício que está entre o olho e a narina, na verdade você consegue ver a fosseta loreal presente, né? E as presas grandes, né? Uma cauda curta, e você consegue identificar a cobra por essas características. Então as cobras mais peçonhentas, elas têm essas características, né? Outra muito comum no Brasil, a micrurus, né? Elas já são tem a presa menor, né? Não tem fosseta loreal e são menos peçonhentas. E as outras são as demais. As de maior interesse são essas. Quais são os sinais e sintomas do local? Enfraquecimento rápido, né? Você começa a ter enfraquecimento rápido, é muito comum ter sinal de rigidez na nuca,
ela causa inflamação nos nossos nervos, né? Então pode evoluir para uma meningite, para o coma e para a morte de uma forma rápida. É importante dizer que o tratamento ele é melhor quando ele é mais direcionado e quando você sabe qual o animal que causou isso, porque você vai ter o soro para poder tratar e isso não é de fácil acesso, não é todo hospital que tem. Então é importante saber na hora de transportar, entrar em contato com o atendimento e saber para onde direcionar a vítima, para onde você pode ir, o local mais próximo para ter um atendimento especializado. Tá? O que se faz nos primeiros socorros? Acalmar a vítima, manter o repouso, evitar caminhar, né? A vítima não pode caminhar, não pode ficar agitada, ela tem que ficar parada, né? Imóvel, se movimentar o menos possível, lavar o local só com água e sabão, não colocar nada, nenhum produto químico, não utilizar nenhuma fórmula caseira, não fazer o garroteamento do membro, isso não é indicado nesses casos, e nem oferecer bebida, nem nada para a vítima e mantê-la hidratada. Claro, se ela estiver consciente, conseguir comer, beber, enfim, ela mantê-la hidratada, né? Não usar nenhum tipo de droga depressora, né? Álcool, e ficar atento para caso você precise, durante o transporte, iniciar os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, né? Depois de 30 minutos da picada, qualquer medida de primeiros socorros perde eficácia. Então, a ideia é que você tenha uma identificação rápida e um direcionamento rápido. E o transporte é o fator fundamental para acidente envolvendo animal peçonhento. Muito obrigado. Não, peraí, muito obrigado. Não, deixa eu finalizar, porque... Ok. Deixa eu dar uma conclusão, né? Okay. Senão... É muito importante a gente saber como agir diante de um animal peçonhento. Apesar de nem todo animal peçonhento ele está nas áreas urbanas, é muito comum a gente ter lagartas e outros animais como escorpiões que são importantes em áreas urbanas, inclusive não só em casas, mas em apartamentos também, para a gente poder saber como agir e, se for o caso, agir de uma forma rápida para prestar um atendimento. Por isso, é muito importante saber como agir no caso de acidentes com animais peçonhentos. Os efeitos podem ser locais ou sistêmicos, mas independente disso, você precisa estar preparado para agir caso seja necessário.